Olá! Você sabe que um jogo bem projetado é a alegria do usuário. A sensação de vencer uma fase ou de chegar ao final do desafio é recompensador. Mas é preciso que haja uma conexão e uma jornada em todo o jogo. E para isso, além de desenvolver um bom roteiro, você precisa pensar no fluxo desse jogo. Ou seja, como as ações, fases, desafios e até as saídas e voltas ao início vão se encadear. É o que a gente chama de Game Flow, um fluxograma que mostra o caminho para o desenvolvimento do jogo. Eu vou listar para você agora os 8 componentes que você deve ter em mente sempre que estiver desenvolvendo seu jogo e seu Game Flow. Habilidade. Seja coordenação motora, habilidade lógica, pontaria, você deve definir como o jogador vence as etapas. Fusão de ação e consciência. O que o jogador passa a fazer quase automaticamente depois que aprendeu o raciocínio do jogo. Objetivos claros. O jogador tem que entender onde deve chegar, qual o final da fase ou do game. Feedback direto e imediato. Não pode haver dúvidas sobre o resultado do jogo. As ações precisam ser confirmadas imediatamente. Concentração na tarefa. Como prender a atenção do jogador, colocando detalhes, por exemplo, que exijam a atenção dele. Senso de controle. É preciso dar ideia ao jogador que a resolução do jogo é possível e que ele tem controle sobre isso. Basta praticar. Perda de autoconsciência. Os melhores games vão ter um processo de imersão em que o jogador entra no mundo do game. E por fim, sensação alterada de tempo. As ações têm tempo diferente na tela. Uma distância de 100 metros pode ser percorrida pelo personagem muito mais rápido no jogo. Isso faz com que o jogador perca a noção do tempo real. Você viu que esses são aspectos que devem ser considerados em todo o desenvolvimento do jogo. Se você puder, sempre se pergunte se a estratégia, se a ação que você montou está ajudando a entender algum desses componentes. E com isso em mente, vamos construir o Game Flow. O fluxo é um aspecto importante para o sucesso comercial do jogo. Existem padrões para aumentar a probabilidade de um jogador entrar no estado mental, de modo que ele fique mais tempo no ambiente digital, até que complete a sua missão. Isso você vai descobrindo com o tempo e muitos testes. Olha uma representação de fluxo aqui. Perceba que a gente começa pelo título e depois, ao apertar qualquer botão, vamos para o menu principal. Ali, o jogador pode ter várias opções, claro, como configurações, extras, salvar jogo, entre outras. Mas, no fluxo geral, ele pode começar o jogo ou sair imediatamente. Se ele está começando o jogo, vai para uma introdução, que pode ser o começo da história, em formato de uma cena de filme, por exemplo, ou pode ser uma caixa de diálogo. Enfim, o jogador é apresentado ao mundo do game. Depois, nesse caso, o jogador pode escolher o avatar ou o herói com que ele quer jogar. Neste Game Flow, a partir daí, ele começa o jogo e a qualquer momento pode pausar para selecionar outro herói, pode encerrar o jogo a qualquer momento e também pode ir até o final ao Game Over, de forma a concluir o game. Ainda dentro do jogo, podem ser abertas caixas de diálogo, onde o jogador toma decisões. E ele também pode acessar o mapa geral, seja para se localizar no ambiente do jogo ou para ter acesso a alguma outra opção que não seja visível naquele momento. Na hora de finalizar a partida, pode-se voltar para o menu principal ou sair definitivamente. Como você viu, o Game Flow é um caminho com as opções que o jogador pode seguir. Você pode criar um Game Flow para cada fase, especificando ainda mais as opções do jogo. Se você considerar os componentes que a gente citou no começo do vídeo, você vai construir um fluxo em que o jogador permaneça no game por mais tempo. Use as habilidades específicas,
Fique concentrado e tenha certeza do objetivo do jogo e das fases vencidas. Um bom Game Flow é certeza de sucesso. Obrigado e até mais!